ser o exemplo. É o exemplo que te chama. É o exemplo que nós vamos dar que vai fazer com que a pessoa vai seguir os conselhos. Não adianta eu falar para a pessoa: você tem de ler a Bíblia, você tem de estudar a Bíblia, você tem de orar, se nós não temos esse exemplo. E o primeiro exemplo que Ana deu para Samuel, ficou registrado na história, e foi com certeza contado por ela, por Samuel, por Eucana, durante a sua vida que cresceu no tempo, é que ela, desde o princípio, ela orava e o pedia a ele para ser entregue para a causa de Deus. Esse é o primeiro sucesso da família. Nós vamos ver que algumas outras famílias na Bíblia, como aqui nós estamos falando de exemplos bíblicos de família, quero ir lá na frente agora para Davi. Davi foi o rei mais importante, mais proeminente que existiu. É dele que vem a linhagem de Jesus, que vem da tribo de Judá. Ele nasceu na cidade de Belém, a cidade que Jesus nasceu. O quanto que na genealogia, primeiro, antes de falar Abraão, e Abraão que nós vamos ver que é quase 1000 anos antes de Davi, a Bíblia primeiro cita Davi, fala: este filho de Davi, filho de Abraão, mostrando a proeminência que vinha ali da descendência de Davi, da promessa que Deus falou para ele: olha, não faltará rei ali na sua descendência, que é da tribo de Judá, consequentemente esse rei Jesus, que nasceu também na mesma cidade, na cidade de Davi. Tanto é que quando o anjo falou lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, falou: alegrai-vos, pois vos nasceu hoje na cidade de Davi, Cristo, o Senhor. Por isso que Jesus era conhecido, as pessoas que conheciam, que chegavam perto dele, até alguns cegos, ele reclamava, falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ou seja, está mostrando a sua descendência, o quão proeminente esse rei foi. O rei mais importante, é dele que partiu a descendência, é dele que partiu a realeza eterna da promessa de Deus. Então tudo isso, um homem segundo o coração de Deus, foi maravilhoso. Porém, como pai de família, Davi foi um fracasso. É um exemplo a não ser seguido. Os seus filhos viram mais em Davi os seus erros, porque os nossos erros falam mais altos do que os nossos acertos. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Já percebeu a facilidade que nós temos de ver o erro no outro? E muitas vezes de enclausurarmos em nós mesmos os nossos. Por isso é algo que Jesus sempre falou: olha, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave que te impede de ver os seus. Jesus sempre olhou porque nós temos essa, por causa da nossa natureza adâmica, caída, tem facilidade de ver erro no outro e dificuldade de ver o erro em si próprio. E Davi, quando ele comete o adultério com Betseba, que ele vê Betseba, a Bíblia diz que era a época dos reis estar em guerra. Ele estava agora descansando, mas o problema não era o descanso. O problema é porque todas as guerras eram guerras que serviam a Deus, era para conseguir territórios do qual era ordenado por Deus. Ou seja, ele estava omisso em uma ordem de Deus. Ele estava omitindo estar no trabalho de Deus. E quando nós ficamos omissos às coisas de Deus, o pecado bate as portas. Ele subiu no terraço do seu palácio e viu a jovem, que a Bíblia fala que era extremamente bela, banhando. E ele não fez aquela mesma aliança que Jó fez. Jó no capítulo 31 ele fala que fez uma aliança com os seus olhos, para que não olhar para uma moça ou não olhar para uma virgem, dependendo da tradução. Davi não tinha feito essa aliança. Davi olhou para uma mulher bonita, porém casada. Bonita, porém casada. E mais, era casada com um servo de Deus, consequentemente com um servo seu, um guerreiro que estava na peleja, um soldado. Ele a desejou, mandou chamar, a possuiu, ela ficou grávida. Ele tentou em todos os moldes esconder isso. Maquiavelicamente ele tentou fazer coisas para esconder. Manda chamar Urias, que vem da guerra, fala para ele: olha, manda te chamar. Ele fez um banquete para Urias. Urias estava não entendendo nada, falou: agora pode ir para sua casa. A intenção é que ele passasse uma noite na sua casa,
E depois, consequentemente, a gravidez, você pensar que era um filho dele. Ele usou questões maquiavélicas só porque Urias tinha fidelidade. Ele falou: não posso. Eu não posso me dar um luxo para minha casa e ter prazeres com a minha esposa enquanto os guerreiros do Senhor estão morrendo, estão na batalha. Davi tentou embriagar ele pela segunda vez. Ele mesmo embriagado ficou na porta do palácio e não foi. Por fim, Davi tentou já fazer algo pior: o pecado dentro das famílias. Ele é gradativo. Ele não fica apenas no pecado. A Bíblia diz que um abismo chama a porta para outro. E ele vai aprofundando, ele vai chafurdando, as águas vão se tornando turvas por causa do pecado. E Davi agora faz uma carta, sela essa carta com o anel real, ninguém poderia abrir a não ser o destinatário, e ele manda nas mãos de Urias a sentença da sua própria morte. Servo que foi fiel a ele, servo que foi fiel. O pecado nos cega, o pecado nos faz traidores, o pecado nos faz inimigos. E ele, quando ele leva para Joabe, ali o general do exército, ele abre a carta para surpresa, para pôr ele no batalhão de frente, da infantaria. Geralmente os primeiros, e põe ele num lugar estratégico, que ele seria alvo para o inimigo. E logo chegou a notícia que Urias estava morto. Agora, uma vez morto, ele podia trazer Betseba para o seu palácio, era uma viúva, e receber como mulher, receber como a sua esposa. Ele pensou que o crime estava perfeito, que o pecado era uma perfeição. Deus manda o profeta na casa dele. Deus manda o profeta Natan na sua casa. E o profeta Natan chega fazendo aquela comparação entre o rico e o pobre, o rico que tinha muitas ovelhas, lança aquela parábola durante ele: um rico que tinha muitas ovelhas e um pobre que tinha uma ovelhinha só. E aquele homem rico, que tinha tantas ovelhas a seu dispor, ele pega aquela única ovelhinha daquele pobre e a mata para fazer um banquete para os seus. E Davi se enfurece e fala: digno de morte esse homem. E o profeta levanta e fala: é tu este homem, o rei. E ele entende. Ele entendeu, e o seu pecado agora veio às claras. Deus não escondeu o pecado de Davi. Era um homem segundo o seu coração. Deus não camuflou, não tentou falar: olha, não deixa que não cause escândalo, vai causar escândalo, vamos deixar aqui assim, camuflado, para não causar escândalo. Não é assim que se fazem muito hoje? Escândalo nunca atrapalhou o reino de Deus e nunca vai atrapalhar. O que atrapalha o crescimento do reino de Deus saudável é camuflar o pecado. Jesus até falou que é necessário que venha o escândalo. Aí porque ele vier, mas é necessário que ele venha. Nunca camuflar o pecado foi sinônimo de agradar a Deus para não dar escândalo. Se deu escândalo, tem de ter punição, tem de ter zelo, e tem de vir, muitas vezes, se for necessário, vir à tona. E Deus fez vir à tona algo que estava. Podia ficar só ali entre o profeta e ele, não era verdade? Era o rei. Deus não. Isso se espalhou. E espalhou para dentro do seu lar também. O seu mau exemplo deu álabe para que os seus filhos o seguissem esse mau exemplo. E começa ali na casa de Davi uma verdadeira destruição familiar, porque deu início no pecado de adultério. Deus é tão zeloso quanto a questão familiar e a questão matrimonial, que Deus nunca esqueceu de quem realmente Betseba era mulher. Deus nunca esqueceu. Passou-se os anos, 1000 anos depois, o tempo se passou. Agora 1000 anos, muitas dinastias dos reis de Judá foram até chegar em Jesus. Ainda passa um período de 400 anos, um período de silêncio interbíblico, e agora vem João Batista anunciando. E antes, nós vamos ver que quando é anunciado ali o nascimento de Jesus, e Mateus agora, quando vai escrever o seu evangelho, ele começa falando o livro da genealogia de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia agora, lá no capítulo
no capítulo 1 de Mateus, isso 100 anos, 1000 anos depois. Capítulo 1 de Mateus, nós vamos ler do 1 até o versículo 6 para que você possa entender. Vamos ver como que Jesus é da descendência de Davi, e o nome de Davi vem primeiro, que é o de Abraão, mesmo Abraão sendo antes, por causa da proeminência desse rei. Fala aqui, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Deus não esqueceu dos seus princípios. Da que fora mulher de Urias. Deus não esqueceu de quem realmente ela era esposa. 1000 anos se passaram. Talvez isso já tinha caído no esquecimento. Mas como o Espírito Santo estava inspirando Mateus agora, Deus não tinha esquecido. A primeira coisa que eu quero falar para você é que tempo não encobre pecado. O tempo, ele não anula o pecado. O único poder para tirar o pecado é o sacrifício de Jesus, é o sangue de Jesus. Somente ele. Tempo não pode. Então, o exemplo de Davi fica um exemplo negativo. Um exemplo de rei e um péssimo exemplo de pai de família. Exemplo que a Bíblia deixou as claras para nós, para não ser seguido. Nós podemos seguir muitas coisas de Davi, como adorador, como um homem que olhou para a palavra, um homem que foi segundo o coração, pela sua fidelidade, pelo seu arrependimento, ele arrependeu, mas nunca como pai de família. Foi um fracasso. Nós vemos outro exemplo de Ló. Ló também, por mais que tentam massagear o ego de Ló, Ló também foi outro exemplo. Um exemplo que não dá para ser seguido. Não é um exemplo. A Bíblia deixou as claras o exemplo de Ló e da sua família. Ló, quando ele vai, ele tenta ir pelas campinas, e é exatamente aqueles lugares onde estavam as cidades de Sodoma e de Gomorra. Lugares era rico, era fértil, eram lugares onde a proeminência era maior para se crescer, principalmente no que tange finanças, e era exatamente o que ele olhou. Ele pôs o seu crescimento financeiro primeiro lugar, antes de olhar para o bem-estar da sua família para com Deus. Ali foi seu erro. Deus nunca condenou nós sermos prósperos financeiramente. Deus nunca condenou alguém ser pobre. Nunca foi esse o objetivo de Deus, fazer alguém, um pobre ficar rico, nem um rico ficar pobre. Jesus nunca falou que um pobre seguiria ficar rico, e nunca falou também que um rico ficaria pobre, porque esse não era o seu objetivo. O objetivo de Jesus era falar com um perdido, condenado ao inferno, ia ser salvo, cidadão do céu. Esse foi o objetivo de Jesus. E esses todos estavam condenados, ricos e pobres. Ninguém não achou nenhum justo, nenhum sequer. Então o objetivo de Jesus é salvar o perdido. Não é ficar, nem fazer alguém pobre, nem alguém rico. O rico pode continuar rico, até aumentar a sua riqueza. O pobre pode continuar pobre. Na verdade, os pobres continuaram pobres, porque Jesus, os ricos continuaram ricos. Não mudou nada. O que mudou era que eles eram perdidos e agora são salvos. Eram condenados e agora são libertos. Eram filhos de Belial, agora é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Isso mudou tudo. Agora riqueza eterna vai ser no céu, para todos, sem distinção. Então esse que foi o objetivo. E Ló olhou para os seus ganhos, mas não olhou que a sua família podia estar em perigo. E ele foi exatamente morar ali em Sodoma. E Sodoma, os lugares quando eles são corrompidos e que nós estamos no ambiente, é fácil, como eu falei, a nossa natureza pecaminosa tem uma tendência de assimilar rápido com o pecado. E a família dele aprendeu.
A primeira atitude foi quando ali entram os anjos. Nós vamos ver o tamanho da promiscuidade daquele lugar, ao ponto que os varões daquela terra queriam ali ter relações homoafetivas com os anjos. Pecado condenado por Deus. E ele fecha suas portas. Ele fecha suas portas, não deixa que aqueles homens entram, e logo que passa aquele período de turbulência, vem ali o juízo de Deus, e manda ele sair rapidamente, que não olhasse para trás. E a primeira a olhar para trás foi exatamente sua esposa, a mãe das duas filhas, foi a primeira que olhou para trás. E se tornou ali um estátua de sal. Por que estátua de sal? A Bíblia sempre, quando usa o sal, fala que o sal é conservante. Naquela época não tinha refrigeração. Tudo que se conservava, principalmente ao que tange a carnes, era salgado. E o sal, ele elimina todos os germes, todas as bactérias da putrefação e deixa ali a carne, onde nós até falamos hoje, carne de sol, não é isso mesmo? Mas quem conserva ela não é o sol. Você põe a carne no sol, ela se perde, mas com o sal, a conserva. O sal a conserva. E ela se transforma no estado de sal, porque ela conservava dentro de si o pecado. Quando ela olhou, ela se transforma ali, ou seja, ela estava conservando o seu coração. Mas não ficou só nisso. As suas filhas também levaram exemplos de Sodoma, ao ponto que elas falaram: agora nós não vamos ter descendência. E como será a nossa descendência? Embriagou o seu pai, e ambas engravidaram do pai, as filhas de Ló, Amon e Moabe, e deu ali início a duas nações, os amonitas e os moabitas, inimigos ferrenhos de Israel, inimigos sanguinários de Israel, porque nasceram de uma relação promíscua, de uma relação ali que não era permitida por Deus. Mas aonde foi a sua origem? Começou tudo lá em Sodoma. Começou pelas ambições da aparência, em detrimento. Então, nenhum sucesso na vida vale o fracasso de uma família. Nenhum sucesso na vida vale o fracasso de uma família. É o bem mais precioso que Deus nos deu, é a família. Para nós cuidarmos, para nós zelarmos, para nós ensinarmos, sempre lá em Deuteronômio, a Bíblia fala: andando pelo caminho com seu filho, voltando, nos umbrais das suas portas, inculca neles, lá está a palavra, inculca neles a palavra de Deus. Esse deve ser os nossos primeiros. Hoje, nos dias odiernos, eu vejo pais que eles dão tudo de bom para os filhos, é coisa boa, não é nada ilícito. É tudo lícito, mas falta muitas vezes o principal. Eles dão coisas boas, dão um melhor colégio, dão um bom colégio, uma boa escola. É lícito, mas pode fazer isso, não só pode, deve. Você deve dar uma melhor escola, se você puder, deve fazer isso. Dá uma melhor escola, incentiva ele a estudar, e essas crianças crescem, vão para uma boa universidade, para uma boa faculdade, e escolhe ali para ser um bom profissional, se torna um bom advogado, bom engenheiro, bom médico, bom psicólogo, e se torna um bom profissional na área que escolher. Muitas vezes a única coisa que esses filhos não são servos de Deus. Eles se tornam bons em tudo, menos servos de Deus. E tudo aqui é transitório. Tudo passa. Você chega nos homens mais proeminentes da história. Hoje está lá os túmulos e tem uma placa, você lê a história deles, vê quantos feitos, mas naquele túmulo hoje só dá um silêncio de quem falava, mas não fala mais, de quem fazia, mas não faz mais, de quem era, mas não é mais. Nesse só sobrepôs Jesus, que agora nos prometeu a vida eterna. Jesus, ele foi o ontem, ele é hoje e será eternamente. Quando você ensina seu filho, você está ensinando seu filho não por um período de espaço, de um tempo transitório, você está ensinando para a eternidade.
para a eternidade. Por isso que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Por isso que a Bíblia nos recomenda: ensina o menino no caminho em que deve andar. Seja você o principal exemplo, seja você a motivação dele adorar a Deus. E hoje, com o mundo egocêntrico, antropocêntrico, egoísta que nós estamos vivendo, nós vamos invertendo os valores. E o primeiro valor que nós temos de ver é que nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Isso é como Deus deixou para que nós fizéssemos: adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas muitas vezes o nosso egoísmo, nós queremos agora muitas vezes usar até mesmo as pessoas. Nós começamos a desprezar a adoração a Deus, amar as coisas e usar as pessoas. As pessoas se passam a ser objeto de manobra, e era para ser objeto de amor. Passa a ser um objeto de lucro para nós, como algo, como uma mercadoria. Nós vamos invertendo os valores, só porque todo valor invertido ele reflete na família. O primeiro lugar que ele reflete na família, e depois começa o caos. Tem tantas pessoas hoje, irmãos, que não precisa você ser nenhum psicólogo para saber que as pessoas não são felizes, mesmo dentro da igreja. E isso tudo é falta de uma comunhão real com Deus. Pessoas não são felizes, pessoas têm um bom emprego, pessoas têm uma boa casa, têm um bom carro, pessoas que olham para você e sorriem no rosto, mas choram no coração. Atrás de um status para demonstrar para as pessoas, ali está um coração adoecido por causa das infelicidades, das vicissitudes da vida. E tudo isso porque não priorizou Deus em primeiro, não pôs Deus no centro, não pôs Ele no lugar. Não precisa você olhar muito pelo rosto das pessoas, você vê que as pessoas hoje não são felizes, são pessoas frustradas muitas vezes no casamento, frustrados consigo mesmo, às vezes até demonstra para os demais um poder aquisitivo, tenta. Isso faz parte da nossa natureza, querer fazer isso, faz parte da nossa vaidade, querer demonstrar, mas quando se está lá na realidade, quando estamos só, não é isso que aparece, é a falta daquilo que dura para a eternidade, não para o espaço temporário, transitório, mas aquilo que permanece: a adorar a Deus e servi-lo com toda a sinceridade, perseverar nisso. Outro exemplo que nós vamos ver agora, um exemplo que eu gosto de dar, é de Noé. Noé, a Bíblia vai falar que ele foi um pregoeiro da justiça, que não ganhou ninguém, pregou 120 anos, mas ninguém converteu. Talvez você possa pensar assim: mas que pregoeiro da justiça é esse que a Bíblia está falando, né? Quando lá no Evangelho, na Epístola de 2 Pedro e também de Judas, vai mostrar que ele é pregoeiro da justiça. Como que pode ser um homem que prega 120 anos, mas não converte nenhuma pessoa, mas a sua família não se perdeu? Os seus filhos, a sua esposa e as suas noras, todas estavam dentro da arca, salvos. Ele zelou por aquilo que Deus tinha dado por principal para ele. Hora nenhuma teve uma cobrança. Você vai ver uma cobrança negativa para Noé. Inclusive o próprio Jesus usa ele, assim como foi nos dias de Noé. Jesus usa-o como exemplo, assim também será. Agora Jesus pega ele como exemplo, como é o exemplo que o próprio Jesus tem. Não ganhou ninguém. Hoje eu vejo pessoas, irmãos, que valorizam mais a obra de Deus do que o Deus da obra. E quando nós invertemos, o primeiro que sofre é a família. Quando nós amamos mais a obra de Deus do que o Deus da obra. A obra de Deus é muito importante, mas o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Nós temos de ter essa consciência. Nós temos de ter essa conscientização que Deus ele tem que ser adorado, amado sobre todas as coisas.
A obra de Deus é importante, mas ela não é o mais importante. O mais importante é o Deus da obra. O Deus da obra é mais importante que a obra de Deus. Assim como nós supervaloriza as bênçãos de Deus. Igrejas que prometem, igrejas que determinam, igrejas que faz campanhas e campanhas em busca de resultados de uma bênção de Deus. E esquece do Deus das bênçãos. O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. As bênçãos, irmãos, elas passam, porque elas também são transitórias. Eu costumo falar que a maior bênção que eu vejo na Bíblia é Lázaro, morto, 4 dias, estado já de putrefação, talvez já entrando na decomposição. A próprios irmãos falam, não pode abrir porque já cheira mal. Realmente, por 4 dias, o cheiro já estava insuportável, aquela amônia, né, forte, já estava insuportável. Jesus manda retirar a pedra e fala, Lázaro, sai para fora. No capítulo 11 isso. No capítulo 12 tem uma janta em Betânia, está lá Marta, Maria, Jesus, os discípulos e Lázaro. E um monte de judeus que foi lá ver Lázaro, que estava 4 dias morto, que participaram do seu velório, foram para a sua sepultura. Tem uma bênção maior que essa? Com o tempo, Lázaro envelheceu, adoeceu e voltou para a sepultura. As bênçãos passam. Agora o Cristo que ressuscitou Lázaro permanece vivo para todos os sempre. Foi o que aconteceu com Eliseu. Eliseu, quando o povo já não dava crédito mais para a palavra de Deus, Eliseu agora já era morto, e as pessoas estavam ali pensando, quem que nós vamos clamar? Já não tem o profeta Eliseu, e ali o inimigo invadindo, os filisteus invadindo Israel, um soldado morto. Eles pegam aquele soldado morto e jogam aonde? Na cova de Eliseu, que estava perto, e aquele soldado bate nos ossos de Eliseu e ressuscita. Foi Eliseu que fez um milagre morto? Não, morto não faz milagre. O que Deus estava ensinando para mim e para você? O profeta Eliseu estava morto, mas o Deus de Eliseu continuava vivo e poderoso para ressuscitar e para restabelecer a nação de Israel. É isso que a Bíblia está nos falando. O Deus, muitas pessoas se preocupam tanto com a obra de Deus e esquecem da sua própria família. O seu principal povo, aonde que o amor deveria ser tributado, como Noé fez, como Davi negligenciou, como Ló negligenciou, como outros personagens negligenciaram. Foram negligentes com relação. Nós vamos ver outra questão na família, que eu trago um exemplo totalmente negativo, que a Bíblia vai se registrar para nós nunca pegarmos como exemplo. É o exemplo de Jacó com a sua predileção por José. Irmão, predileção machuca, ela fere sem palavras, ela machuca corações, ela deixa as pessoas deprimidas. É um grito silencioso da alma dos filhos que vê pai com predileção por outro filho. Ambos saíram do mesmo ventre, tiveram a mesma origem e pais têm predileção. E a Bíblia deixou um exemplo, a catástrofe que foi na casa, se não é intervenção de Deus, e Deus coordena toda a história, mas que durante ali, vamos dizer, 20 anos, que Jacó levou aquela dor, sofreu por causa da sua predileção, pensando que José era morto. Os irmãos já não suportavam mais a angústia que eles tinham na alma. Jacó não foi um bom exemplo de ensinador dos filhos seguirem a Deus, ao contrário, né? Nós vamos ver a história dele. Se não é a graça, Jacó não era nada. Verdade. Se não é a graça, talvez se nós formos ver a biografia de Jacó, parece que Saul é até melhorzinho um pouco, mas Deus, pela sua infinita graça, escolheu, salvou e fez dele o pai daquela nação. Inclusive o nome que Deus pôs é o nome que perdoou a nação até hoje: Israel, príncipe de Deus. A bênção,
Ali foi a conversão dele, mas ali já era instalada a sua predileção por José. Ali já era machucado os seus filhos. Se não é mais uma vez a intervenção de Deus, nem sempre Deus intervém dessa maneira, porque aqui não é um relato histórico, não é uma doutrina, que Deus vai fazer a mesma coisa. Doutrina é aquilo que Deus repete, aquilo que Paulo falou. História é coisas aleatórias, que Deus pode fazer igual sarça. Deus nunca mais falou com ninguém uma sarça, porque foi um relato histórico. E Deus fez somente com Moisés. Nenhum homem teve força mais como Sansão. Ficou apenas um relato histórico para saber como que Deus faz. Nós não podemos olhar relatos históricos e pegar como doutrina. Nós temos de nos adequar à palavra de Deus, tirar de nós. Se no seu coração tem predileção, ore a Deus. Deus é capaz de tirar essa predileção. Essa predileção é pecado e traz destruição, traz tristeza. E a Bíblia vai falar que nosso Deus é um Deus de alegria, é de paz, é de harmonia, que nem sequer Ele faz ali acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, eu não posso fazer. Eu não tenho direito de fazer. E é o que Ele me chama para ser imitador. Seja imitadores de Cristo como eu sou. E Cristo não faz. Então esse é outro exemplo totalmente negativo que nós vamos ver na Bíblia, que ela vai nos mostrar a catástrofe que se deu. Nós vamos ver outro exemplo, foi Samuel. Eu acabei de falar, Samuel foi um homem extraordinário que serviu a Deus, que dedicou a sua vida na obra de... esqueceu da sua casa. Dedicou-se tanto à obra de Deus, esqueceu dos filhos. Tanto é que os filhos já não cresceram. A Bíblia fala que os seus filhos não andam no seu caminho, Senhor. Dedicou-se demais à obra de Deus e esqueceu de fazer a mesma dedicação para com os filhos, de levar eles a ser um exemplo dele. E os filhos não seguiram aquele exemplo. Os filhos foram totalmente ali desviados. O pai era crente, o pai era servo de Deus, era um homem de oração, era um homem que intercedeu até que você não orasse, porque Israel pecava. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, era um homem cheio de poder, era um homem com tríplice ministério. É uma das personagens que também é um símbolo de Jesus, com um tríplice ministério: sacerdote, juiz e profeta. Mas esqueceu do lar, esqueceu da casa. Nós devemos lembrar de toda a nossa obra de Deus, mas saber que a nossa casa é o principal. Quando Paulo vai instituir agora os presbíteros, quando Paulo vai fazer a instituição agora dos obreiros, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, Paulo fala: olha, que o presbítero seja marido de uma só mulher e que governe bem a sua própria casa. Paulo estava corrigindo aquilo que já tinha errado lá. Paulo está trazendo à tona agora: para sermos fiéis a Deus, nós temos que começar com a nossa casa. Tem que ser marido de uma só mulher. Aí já não pode ser marido de duas ou três, tem que ser marido de uma só mulher. E também que a sua casa esteja bem governada. Existe uma casa bem governada quando tem predileção nela? Não tem. Casa bem governada é quando existe correção, existe disciplina, mas existe amor. Correção e disciplina sempre existiu, sempre levou. Eu e você, a minha geração, a sua geração, talvez a maioria dos que estão aqui, nós fomos disciplinados. Isso foi bom para nós, nos fez bons cidadãos, nos fez pessoas de caráter, de índole, pessoas que muitos venceram na vida. Foi ou não foi? Quem te ajudou? Isso é a correção, as disciplinas. Elas te ajudaram, elas ajudaram a lhe moldar e formar o seu caráter. Disciplina nunca foi ruim, porque é uma pessoa que vai expando os filhos com a disciplina. Isso é falta de amor. Isso é pessoa que não tem amor, é pessoa desprovida da presença de Deus. Mas quando nós, usando segundo o que a Bíblia diz, disciplinamos com amor, quando os pais que disciplinam o filho com amor, o filho chora no colo, percebeu? Chora no colo do pai e no colo da mãe. Ele sabe que até a disciplina é disciplina com amor. É para formar nele um bom cidadão, para formar nele uma boa cidadã, um bom profissional e principalmente um servo de Deus, uma serva de Deus. Nós não podemos negligenciar nossa família.
Nós temos de cuidar da nossa família, nós temos de virar com prioridade que Deus nos deu. Não adianta cuidar tão bem dos outros e esquecer da minha casa. O que você cuidou lá fora não vai ser desprezado por Deus, como não foi desprezado o que Samuel fez, de maneira nenhuma. Tanto é que está registrado na Bíblia os seus valores, a sua dedicação, mas também ficou registrada a sua omissão na sua casa. Ambos estão registrados, um para ser seguido, como ele foi dedicado à obra de Deus, o outro para não ser seguido, quanto ele foi omisso no seu próprio lar. Por isso que Paulo, agora escrevendo, ele vai falar que o obreiro seja marido de uma só mulher, seja um homem fiel, íntegro, que governe bem a sua casa, que traz os seus filhos em sujeição. O que é sujeição? É amor. Não é trazer os seus filhos numa rédea curta, igual você não pode nem piscar. Ao contrário. Ao contrário. Seja amigo do seu filho, seja amiga da sua filha. Tenha amizade, converse, faça com que sua filha converse com você, se abra com você, seu filho se abra com você. Quando o adolescente que está naquela fase e chega, olha, pai ou mãe, eu estou gostando do menino, ou eu estou gostando de uma menina, converse com ele, fala para ele que aquele amor é bom, aquele amor vem de Deus. Aqui não vai constar que aquele amor vem de Deus. E fala para ele, olha, gerencia esse amor, ensina para ele, porque na adolescência você vai passar, logo você vai interessar para outro menino, e mas você vai segurando esse amor até chegar os dias. Agora que você vai estar adulto, vai ser um adulto, e você vai poder contrair o matrimônio, e você vai devotar esse amor para aquilo que Deus escolheu para você. Ensine o seu filho, seja amigo dele e dela, não vai repreender porque ele está ao contrário, está confiando em você. Seja amigo, seja ali uma pessoa que vai ajudá-lo a entender a vida, e vai ser bem sucedido, espiritualmente, familiarmente, financeiramente. Uma coisa chama a outra, irmãos. Uma coisa chama a outra. Mas infelizmente nós estamos num mundo tão capitalista e que está nos levando muitas vezes às águas turvas do pecado, é que nós pensamos somente no financeiro. E o financeiro ele está em terceiro lugar, ele é bom, ele é excelente, devemos pensar nisso, é uma bênção de Deus, mas ele não pode ser em primeiro lugar. Quando ele assume a primeira posição, ele mostra as suas garras de destruição, que até não posso mostrar para as pessoas, como eu falei. Você pode tentar esconder, mas dentro ele está lá, no coração ele está lá, nas horas só ele está lá. Nós devemos cuidar, nós vamos levar ela em prioridade, adorar a Deus, servir a Deus. E quando nós fazemos isso, as bênçãos de Deus vão estar presentes. Vai ser um bom cidadão, uma boa cidadã, um bom profissional, uma boa profissional. Vai ser também uma boa esposa, um bom marido e alguém muito bem sucedido financeiramente. Porque ele priorizou isso. Porque ele priorizou a Deus. E quando priorizamos a Deus, ou vai ser também um bom servo de Deus. Esses dias, com tristeza no pesar, alguém falando num tom de brincadeira, mas aquela brincadeira que fala de verdade, os filhos falaram, nossa, eu quero ser pastor. E um dos pais, lá no seminário onde que eu estava, falou, não, meu filho, escolhe isso não, pelo amor de Deus. A gente está feliz com os filhos querer envolver o ministério. Ele quis falar, não, isso não dá renda, não. Isso aí é só alguns que se destacam. Seja um médico, a gente já falar algo que ele estava querendo de algo eterno. Foi desincentivado pelo próprio pai. Crentes que servem a Deus, que deveria ser o primeiro a incentivar-nos. Nós devemos incentivar nossos filhos, agora devemos ensinar eles com cautela. Igual eu vejo alguns pais até falham, desde a criança. Uma criança fazendo algum tipo de bagunça, é natural, faz parte da natureza da criança, e fala, olha, vou chamar a polícia. O que você está ensinando para o seu filho? Você está ensinando que a polícia é ruim, que as autoridades estão prestando um desserviço? Aí mais tarde os filhos muitas vezes vão para outro caminho e falam, nossa, eu não sei o que aconteceu. Na formação da sua personalidade você já estava pronto. Você tem que mostrar ali que se o filho desejar ser um policial, incentive. Se desejar ser um médico, um juiz, ou se desejar ser um pastor, incentive-o.
esteja com ele, ore juntos. E futuramente Deus que coordena a história, é Deus que vai designar, porque a Bíblia fala que cabe ao homem fazer planos, mas a resposta final vem de Deus. É Deus que vai dar a direção. Mas quando você leva e Deus dá a direção correta, quando você instrui a sua família, e nós devemos sempre pensar nisso, pensar nos nossos filhos, pensar na nossa família, na nossa esposa, como prioridade. Pensar no seu marido como prioridade. Já viu casais que não se suportam mais? Crentes, eu estou falando de pessoas crentes, casais que não se suportam, que até fingem uma certa aparência, mas não estão se suportando. O que é isso? Falta de amor. E o que é amor? É aquele mero sentimento? Não. Amor é um mandamento. Amor é construído, mas também é destruído. Amor ele se constrói. Amor, Deus nunca falou que amor é um mero sentimento. Leva o seu casamento a sério, e os seus filhos levarão deles a sério. Leve o seu cônjuge a sério. E é assim que Deus faz. Primeiro, ame a Deus. Segundo lugar, para as mulheres, talvez um pouco mais complicado, é o cônjuge. Em terceiro lugar, não estou falando de uma escala de valores, não. Falando assim, é uma escala. Por quê? Porque os filhos vão. Eles vão crescer, eles vão ser um profissional, eles vão contrair um matrimônio, não é assim? Faz parte do roteiro. Quem vai ficar? É o cônjuge. É o cônjuge. Então ame primeiro a Deus, ame seu cônjuge, ame seus filhos e ensina toda a sua família a servir a Deus com integridade, com verdade. E vocês vão ver que o sucesso não é esse sucesso que se fala para aí, mas o sucesso das bem-aventuranças da parte de Cristo, elas vão chegar nas suas portas, ela vai chegar na sua casa. Deus vai suprir as suas necessidades, Deus vai nos levar em lugares altos. É assim que Deus fez. É assim que Deus fez. Mas todas as vezes que nós tropeçamos nas ordens de Deus, as consequências ficam também. Abraão, quando ele aceitou a proposta de Sara, de Hagar, talvez naquele momento, Hagar, a Bíblia ainda fala que era uma serva egípcia nova, talvez ele nem achou muito ruim a ideia, né? Ali, estava velho, e talvez pensou, e talvez até maliciosamente, a Bíblia não registra isso, mas pela natureza humana e carnal, ele acertou-se de bom grado, né? De primeira mão. As consequências estão até hoje. Há 3.500 anos se passaram. As descendências de Ismael, que são os árabes, do qual eles falam claramente, Ismael e mãe Hagar. Até hoje, somos aí nessa região árabe, porque desprezou mas todos aqueles que levam a cabo o que Deus fala em primeiro